Pode perguntar. Vai lá. Ô, Manel, doutor Léo ali. Fala, doutor Léo. No início da apresentação, eu senti uma tendência a uma crítica à conduta de fazer uma limpeza axilar da cadeia ganglionar, mas se você tem uma suspeita de câncer de mama e você vai fazer uma biópsia do linfonodo sentinela e ele está comprometido... Existem pessoas existem médicos que já não tiram mais. É. Essa é uma tendência que está começando. Então, é isso que eu queria perguntar. Existe a tendência de não fazer a limpeza axilar? De não fazer a limpeza. Porque aquele glândulo, na realidade, ele foi quem protegeu para aquele um passado ali. Você tira ele agora, o próximo vem, não tem ninguém para segurar. Entendeu? Inclusive, o Agostinho estava conversando comigo sobre radiação, né? O paciente foi radiado nos gânglios, não é isso? Ela tinha melhorado, fizeram todo o tratamento, e ela tinha diminuído o tumor. Só que preconizaram fazer radioterapia. Irradiaram os linfonodos. Na radioterapia você faz a radiação dos linfonodos. Isto. Pronto, aí vai embora. Você tira toda a defesa. Então a tendência vai ser isso. Do mesmo jeito que o Haustec tinha a mastectomia radical, que você lembra? Que depois foi para a lampectomia. Hoje ninguém mais faz radical. Aliás, se fala de radical, fala, como é que alguém teve a cabeça de fazer uma bobagem dessa? A tendência é a mesma coisa. Tá bom? Então não se faria a biópsia do gânglio sentinela? Querido, eu não quero entrar em detalhes, tá? Porque não é também minha área. Eu não tenho know-how para te responder isso. O que eu quero te dizer é que quanto mais você puder preservar o corpo do jeito que Deus fez, melhor. Se você não tem outra opção, se você só trabalha na área da medicina clássica, talvez você vá fazer. Mas se você tem abordagem biológica, como nós temos nos 9 DVDs de câncer, você não precisa fazer nada disso, entendeu? Aquilo lá vai regredir por si só. É só você melhorar o sistema imune, fazer o detox, tem que fazer, e aquilo ali vai regredir. Porque você tem milhares de células cancerosas por dia e o seu sistema imune dá conta dela. O que aconteceu de você desenvolver o câncer? Porque ele enfraqueceu. Eu vou lá, vou tirar os gânglios, ele vai enfraquecer mais ainda, porque ali é o sistema de processo, é o sistema operacional dele, está tirando o sistema operacional. Tá? Espera, deixa o microfone chegar até você, que eles estão gravando. Sim, pode falar. Isso em câncer de tireoide, quando é um tumor dependente de TSH, não se tira gânglio. Ele regride. Então, o de mama é hormônio dependente também. Então, a ideia é a mesma. Aquele livro que quando eu fiz o curso, dei o curso de câncer, e mostrei aquele livro do Friedman, ele é um dos caras que hoje está preconizando não mexer no gânglio. Entendeu? Existe uma tendência para isso. Vocês vão ver aqui no final da aula, final da tarde, e do mesmo jeito que você tem exaustão adrenal, você tem exaustão imune. Os CD8 param de funcionar por exaustão. Aí também você tem que fazer tratamento de exaustão imunológica. Eu vou mostrar, a Universidade de Rochester trata exaustão imune. Olha o conceito, que bonito. Entendeu? Que a pessoa está com exaustão imune, tem que ser tratado. Do mesmo jeito que você trata a exaustão adrenal. Você está perguntando? Não. Fala, peraí. Vai para o Gabriel. Fala, Gabriel. O senhor falou no início da aula a respeito do mirtilo como imunoestimulante. Isso tem a ver com a xenormese? Tem a ver. A sua pergunta é muito complexa. Se eu for explicar a xenormese aqui, eu saio do assunto, tá? Mas tem a ver com a xenormese, sim. A xenormese foi desenvolvida pelo David Sinclair, chefe do departamento de anti-envelhecimento de Harvard, enquanto no Brasil a gente fica discutindo se deve falar anti-envelhecimento ou não. Harvard, que é a melhor faculdade de medicina do mundo, tem um departamento de anti-envelhecimento, cujo diretor é o David Sinclair, e ele mostrou o fenômeno da xenormese, que é o seguinte: uma planta, como ela não tem perna para correr, quando ela é atacada por um patógeno, ela desenvolve uma proteção contra esse patógeno. No caso da uva, é o resveratrol. E aí mostrou-se que, se você pegar essa hormese, hormese significa adaptação, que ela faz com relação, mas tem que deixar ela se virar. Você não pode dar nenhum herbicida, ela que se dane.
Ela tem que orgânica. brigar contra a praga. No brigar contra a praga, ela produz resveratrol. Agora você pega esse resveratrol, que não é do ser humano, por isso que chama xeno. Você pega o xenormese, você pegou uma coisa que a planta desenvolveu para se virar, e agora você leva para o ser humano e entrega para ele. Isso chama fenômeno xenormese, que vai estimular o sistema imune. Entendeu? E o mirtilo faz isso. E o mirtilo é um dos que faz isso. O mirtilo ele tem uma das maiores concentrações de polifenóis na natureza. E isso ajuda tremendamente o sistema imune. E o resveratrol é um polifenol, né? É um polifenol. É um Obrigado. polifenol. Tá. Obrigado. Tá. Bom, muito bem. Vamos lá em frente. Então, nós paramos aqui, né? Com isso aqui, eu tenho um resumo geral. Vou te dando a visão panorâmica. Eu tenho aqui um stem cell, que é uma célula pluripotente que você tem o tempo todo aí, uma progenitora que está na sua medula óssea. Ela tem uma linha mieloide, ela tem uma linha linfóide. Você lembra que eu falei que a linha, por exemplo, a célula dendrítica é da linha mieloide. Só é da linha linfóide as células T, as células B e o natural killer. É fácil você guardar, é melhor você guardar assim. Você guarda o que é da linfóide. O resto, que não está aqui, é da mieloide. Acabou a história. Não tem mais nada para guardar. Tá? O natural killer, que nós vamos falar muito sobre ela, que é a chamada célula exterminadora natural, são as células assassinas naturais, ela é da linha linfóide, mas ela não é um linfócito típico. Ela é maior, ela não tem receptor para de linfócito, então ela parece com linfócito, vocês estão vendo aqui, mas na realidade é um linfócito à parte. Tá? Aqui está o macrófago, que vem do monócito, que sai e é macrófago. Aqui está o mastócito, que é a célula que está cheia de grânulos de histamina, e assim vai. Tá? Muito bem. O macrófago, o natural killer. Bom, vamos começar a entender agora a profundidade. Eu falei para você que macrófago é uma célula altamente versátil. Ela pode ser gari, ela pode ser apresentadora de televisão e ela pode ser guerreira. Ela tem os 3 papéis, dependendo do grau de ativação dela. E como é que ela se ativa? Ela tem uma interação muito bonita com a natural killer. Eles fazem uma dupla, tá? Fazem uma dupla. E é assim, quando o macrófago encontra o natural killer, ele cumprimenta ele com interleucina 12. Pum! Ele joga interleucina 12 para o natural killer. A interleucina 12 ativa o natural killer. O natural killer, então, responde ao cumprimento, injetando no macrófago e interferon gama. Então, vamos supor que um macrófago tem aqui dentro dele um vírus, que ele está brigando. Só que ele não tem força para vencer esse vírus. Ele encosta no natural killer, o natural killer fala assim, o natural killer, me ajuda. Interleucina 12 é pedindo ajuda. Aí o natural killer fala, espera aí que eu vou te ajudar. Olha aí, leva essa. Ele solta a citocina, interferon gama, interfere no vírus, aguarda isso. O interferon vai lá e ataca esse virion, que chama. Ataca o virion. Então o macrófago agora fica mais forte para vencer o vírus. Então isso aqui é uma sinergia que vai acontecer o tempo todo no sistema imune inato entre macrófago e natural killer. Isso aqui também vai ter ação no câncer, isso aqui vai ter ação no câncer, e nós vamos ver daqui a pouco como é que isso desenrola. Então o macrófago ele vem da linhagem mieloide, enquanto que o natural killer, que é a célula exterminadora, vem da linhagem linfóide. Tá? A natural killer é especialista em 2 coisas. Ela é especialista em matar a célula infectada com vírus, e ela é especialista em matar a célula que virou cancerosa. Então ela tem uma sensibilidade para saber que dentro dessa célula aqui está doente. Que quando essa célula está doente, ela expressa isso no receptor, na membrana, e a de lá capta isso. E ela fala, você vai ter, ou das duas, ou você vai se virar com o que eu vou te ajudar, mas se você não melhorar, eu sou obrigado a te matar. Que aí morre o que está aí dentro. Mais ou menos assim. Bom, então vamos ver isso panoramicamente. Eu quero defender esse castelo. Esse castelo é o corpo. Aqui, eu tenho primeiro aqui, o que eu tenho aqui? Um fosso. Eu tenho no caso do ser humano, é a pele. Tem protegendo para não chegar lá. A pele é barreira, tá? Uma barreira física. Mas eu tenho muros, tá? Eu tenho células justapostas. Eu tenho sentinela, está vendo aqui o sentinela aqui em cima, em pé aqui, ó. Aqui, quem são os sentinelas? Os mastócitos, as células dendríticas, os macrófagos,
Eles ficam olhando para ver se vem gente. E eu tenho um serviço de inteligência. Muito bem, muito sofisticado. Extremamente, a coisa mais sofisticada que tem no corpo é o sistema imune. É um sistema de um serviço de inteligência, que é o sistema imune adaptativo. Tá? Então, pele, pelos, mucosa, muco, pH, microbiota intestinal, processo inflamatório, células sentinelas, dendríticas, macrófagos, mastrócitos, tudo isso contribui. E o serviço de inteligência? O serviço de inteligência é composto pelos linfócitos B, que faz a parte humoral. O que é humoral? Fluidos, sangue, linfa, líquido cefalorraquidiano, saliva. São os humores do corpo. Por isso chama humoral. São as células ingênuas, que vão se transformar em células com memória imunitária, vão gerar os anticorpos, vão virar plasmócitos, e vão se transformar, produzir anticorpos. Nós vamos ver isso. E os linfócitos T, que faz a resposta celular. Mata as células infectadas, contribui com as natural killer, são chamadas de T-helps, auxiliares. Tem o TH1, que é a citotóxica intracelular. Nós vamos estudar a TH1 e a TH2. Tá? O organismo, em geral, está mais preparado para combater uma contaminação bacteriana do que a contaminação química. Isso é muito importante, porque a maioria das doenças que você vai receber não é que a pessoa esteja infectada, é porque ela está intoxicada. Por isso que o detox é tão importante, porque o sistema imune não está preparado para isso. Na evolução nos últimos 200 anos, as intoxicações aumentaram e o sistema imune ainda não se adaptou a isso. O sistema imune inato não reage contra toxinas. Põe isso na cabeça. Só vai reagir contra toxinas o sistema imune adaptativo, que leva, às vezes, 10 dias para começar a atuar. Ou seja, se eu me intoxico com mercúrio, durante 10 dias o mercúrio vai ficar aqui, ninguém vai fazer nada, porque o sistema inato não sabe como lidar com mercúrio, ele não foi feito para isso. Na época que ele foi criado, há milhões de anos atrás, não existia mercúrio contaminando o ser humano. Tá? O reconhecimento do perigo nos órgãos linfóides, o baço, o malte aqui. O que é o malte? Tecido linfóide associado à mucosa. O que é o GALT? Já é o tecido linfóide associado à mucosa do gás digestória. Produção de armas apropriadas ao invasor. TH1 para patógeno intracelular, TH2 para vermes e alérgicos, TH17 para infecção fúngica. Se eu tenho uma infecção fúngica, eu vou aumentar o TH17. Então, vai havendo uma especificidade na imunidade adquirida. E o transporte das armas para o campo de batalha. Como é que elas chegam lá? Por um fenômeno de quimiotaxia. Aquela substância que, vamos supor que deu uma batida, não preciso ter ferir, levei uma pancada aqui. Isso aqui libera quimiocinas e vão chamar células lá para poder ajudar a reparar, fazer o reparo, pela quimiotaxia. Bom, então vamos estudar o que predomina no sistema imune inato, são os PRRs, que eu mostrei para vocês. O principal deles são três, são os Toll-like receptors, o Nod-like receptors e os Rig-like receptors. São três. Mas o mais importante é o TLR, Toll-like receptors. Então, por exemplo, o Toll-like receptor para gram-negativo é o LPS, é o Toll-like receptor 4. Para gram-positivo, o gram-positivo, ele libera peptidoglicanos e ele libera um ácido chamado lipotecoico. O ácido lipotecoico e o peptidoglicano vai atuar no TLR2. Então vamos aqui, ó. O ácido lipotecoico e o peptidoglicano atuam no TLR2. Os vírus atuam no TLR3. O gram-negativo, que é o lipossacarídeo, TLR4. Então, olha lá, 2, 3, 4. Tem 9. Eu só mostrei para vocês 3 aqui. O do gram-positivo, o do vírus do gram-negativo. Os receptor Toll-like receptor. Identificador de PAMPs, eu mostrei para vocês aqui que são os PAMPs aqui. São padrões moleculares associados a patógenos. No caso aqui, vamos pegar do TLR4, que é o Toll-like receptor 4. É um LPS, um lipopolissacarídeo. Tá? E que, uma vez ativado, eu expliquei para você ali, vai estimular o NF-kappa-beta, que é um fator de transcrição que vai produzir as quimiocinas e as citocinas inflamatórias. Aqui estão todos os Toll-like receptors. Olha lá, 1, 2, 4, 5, 6, tem 3 aqui, ó. Tem o 7, tem o 8, tem o 9,
tem o Toll-like receptor de membrana, escuta essa, ó, são 5, e tem 4 Toll-like receptors que são intracelulares. Tá? E nós vamos entender isso tudo direitinho daqui a pouco. Bom, além disso, tem os Node-like receptors, que também estão aí espalhados, você vai ver depois. Todos eles fazem parte dos receptores de reconhecimento de padrão. Tá? Então vamos imaginar. Aqui eu tenho uma célula do sistema imune inato. Essa célula tem receptores, que são os chamados PRR. O que é PRR? Receptor de reconhecimento de padrão de micro-organismo. Você lembra que o sistema inato não reconhece toxina, ele só reconhece micro-organismo. Então ele tem um receptor próprio para isso. Tá? Então vamos supor que aqui eu tenho um PAMP, padrão molecular associado a patógeno, que no caso aqui seja um LPS, lipopolissacarídeo, que veio de uma Escherichia coli, uma bactéria gram-negativa. Ela libera isso aqui, ela morreu, o cadáver dela é digerido, sobra isso aqui, esse LPS vai acontecer o quê? Ele vai encaixar ali, quer ver? Olha lá, ele encaixa ali. No momento que ele encaixou ali no PRR, essa célula que pode ser um macrófago, pode ser uma célula dendrítica, ela começa uma cadeia, ela começa a desencadear um processo. Ela vai produzir o NF-kappa-beta. Aqui, esse LPS gram-negativo, encaixou lá e agora desencadeou um processo. Onde que ele encaixou? No Toll-like receptor 4, que é o que é apropriado para receber a LPS, que vem do gram-negativo. Mas ele não é o único. Tem o Node-like receptor e tem o Rig-like receptor. Todos os três, o Toll-like receptor, o Node-like receptor e o Rig-like receptor, eles são receptores, aqui o nome, ó, de reconhecimento de padrão. Eles estão lá para reconhecer, opa, isso aqui não pertence a gente. Pô. O que isso aqui está fazendo aqui? Pô? Isso, não existe isso no ser humano. LPS, lipopolissacarídeo, do jeito que está aí, do gram-negativo, ele não existe no corpo humano. Então ele é um corpo estranho, ele é uma partícula de um micro-organismo. Aí ele capta isso e ele agora começa a desencadear o processo. Tá? Bom, o sistema imune, ele combate 208 vírus, ele combate 538 bactérias, ele combate 317 fungos, ele combate 57 protozoários, ele combate 287 vermes, porque ele também combate vermes. O eosinófilo, por exemplo, vai subir por causa dos vermes. Você pode criar anticorpo contra vermes, você vai ver. Então, se eu somar isso aqui, vamos pegar só infecção. Infecção é vírus, bactéria e fungo. Dá mais de 1000. Mais de 1000. Tá? Que ele defende. Então, isso aqui são as infecções, que são menores que as células. Isso aqui são as infestações, que são maiores que a célula. Então, ele protege contra tudo isso. Tá? Então, principalmente, só vírus, bactéria e fungo dá mais de 1000. Então, o vírus, a bactéria é mais sofisticada do que o vírus, e o fungo é muito mais sofisticado do que a bactéria. Tanto é que você vê gente com infecção com fungo há anos e não consegue tratar. Porque ele tem uma capacidade de resistência muito maior, ele é muito mais inteligente. A inteligência aqui vai aumentando. Mas os três são processos de infecção, porque todos os três são menores do que a célula. Se é menor que a célula, o patógeno recebe o nome de onde atua de infecção. Então, o sistema imune, ele combate patógenos, ele combate células velhas, porque as células vão morrendo, alguém tem que limpar aquela sujeira, o macrófago, que é o gari, nas horas vagas, enquanto ele descansa e carrega pedra, ele que cuida dessa parte, ele vai lá e come aquelas porcaria toda, ele digere. Tem células mutantes que estão ligados lá, por um natural killer vai lá e fala, opa, essa célula virou cancerosa, deixa eu matar ela. Enquanto ela está isolada, ele mata. Quando ela vira um tumor, ele já não mata mais. Pega um pneu e deixa ele rodar no morro. E você fica a 1 metro e manda o cara soltar. Você segura ele. Agora fica a 15 metros, manda soltar o pneu. Vai passar por cima de você. Aí já não dá mais. Tem uma hora que ele não segura mais a célula mutante. E o resíduo celular todo que sobrou, porque vai criar. Você pode fazer autofagia. Autofagia, para simplificar, significa reciclagem. Eu pego coisas que estão velhas dentro da minha célula e uso aquilo como matéria-prima para fabricar coisa nova. Eu vou fazer uma biogênese mitocondrial. Para eu aumentar as minhas mitocôndrias, eu preciso de matéria-prima. Então, primeiro eu vou utilizar das velhas, vou fazer as novas. Tá? Então, a biogênese mitocondrial, por exemplo, é feita por causa da autofagia, que é pelo estímulo do sistema imune.
Então, por exemplo, como é que eu faço a autofagia? A autofagia é feita pelos lisossomos. Então, o lisossomo ele começa a destruir as organelas, e aí vem uma coisa chamada ubiquitina. Existe um fenômeno chamado ubiquitinação, que vocês vão aprender comigo hoje aqui, que é importantíssimo no sistema imune. Ubiquitina é uma proteína. Espera aí. Ubiquitina, ó. Ubiquitina. E o fenômeno chama-se ubiquitinação, que faz parte também da autofagia. Vocês vão entender quando eu chegar lá. Muitas vezes a autofagia é feita pela ação do lisossomas e pela ubiquitina. Tá? Então, a imunidade ela pode ser passiva. O cara foi mordido de cobra, eu dou o soro direto, eu dou o anticorpo direto. Ou ela pode ser ativa. Eu dou a vacina. A pessoa pega a infecção, é ativa. Ora, passiva natural ou passiva artificial? Imunidade ativa natural, ativa artificial. Pois é, ativa natural, peguei infecção. Passiva natural. Pô, peguei da minha mãe. Eu estava dentro do útero da minha mãe, ela me passou IgG. Passivamente, e não foi criado no laboratório. A minha mãe que fez. Por isso que chama passiva natural. Eu pego o soro antiofídico do Butantan. Ela é passiva artificial, foi feito no Butantan. Eu pego ativa natural, eu peguei a gripe. Aquela gripe, com aquele variante de vírus, eu não pego mais, nunca mais. O problema é que o vírus da gripe, ele muda. Ele é um mutante, ele está sempre mudando. Então, por isso que a vacina desse ano não serve para o ano que vem. Tem que mudar todo ano. E ativa artificial, eu recebo uma vacina. Ou eu tenho a infecção, ou eu recebo a vacina. Então, o leite materno, por exemplo, passa a IgA. Lembra o macete? IgA, A de amamentação, é passado pela mãe. E a mãe beijando o bebê. A mãe fica beijando o bebê, lambendo o bebê, está passando IgA para ele. Tá? E soros de outros animais, tá? Fabricados em outros lugares. Aqui é a infecção propriamente dita, e aqui é a vacina, que nós vamos discutir. A vacina, quem fez a primeira vacina foi Edward Jenner, um médico inglês, em 1898. Foi a primeira vacina contra varíola. Nós vamos ver a história direitinho. Por que chama vacina? Porque vem de vacina, vem de vaca. De vaca vai dar vacina. Vocês vão ver como é que funciona. Tá? E a IgG está na placenta, enquanto a IgA é secretada no leite materno. Tá? Que é o quê? Que é a imunidade passiva natural, porque ninguém fabricou isso, foi a mãe. Foi a natureza que fez. Ficou bem claro isso aqui? Sem problemas. Tá bom. Então eu tenho aqui, ó, atividade. Se eu tenho varíola, eu nunca mais vou ter varíola. Eu tenho uma memória, porque eu tive a imunidade ativa. Se eu fui mordido de uma cobra e eu sobrevivi, a resposta secundária vai ser mais forte. Eu vou ficar com memória. Eu vou ter memória. Agora, se eu recebo o soro antiofídico, que é a imunidade passiva, não vai ter memória lá. Não vai ter memória. Se eu for mordido por aquela mesma cobra daqui a um mês, tem que tomar o soro antiofídico de novo. Então, a imunidade ativa deixa a memória, a imunidade passiva não deixa a memória. Ou seja, se eu tomar um soro antiofídico, eu não estou resistente à mordida daquela mesma cobra no futuro. Porque a imunidade que eu fiz foi uma imunidade passiva. Eu recebi o anticorpo que vai ser... Porque é o seguinte, o que um anticorpo tem a ver com isso? Deixa eu te explicar como é que funciona. Vamos supor que aqui tem uma toxina da cobra. Vamos supor que a minha célula está aqui, e a minha célula tem um receptor para a toxina da cobra. Está vendo aqui? Aqui está a toxina da cobra, aqui está o receptor para a toxina da cobra. Aquela toxina agora, se ela encaixar aqui, ó, ela desencadeia um processo maléfico, que eu posso morrer. Então, o que acontece? Eu tomo soro antiofídico. O que o soro antiofídico faz? Ele, como ele é anticorpo sempre tem a forma de Y, tá? Vocês vão entender depois, nós vamos estudar a anatomia do anticorpo. Ele sempre tem a forma de Y. Então, ele vem aqui, ó,
Olha o que ele faz. Ele neutralizou o veneno da cobra. O que quer dizer isso? Agora, esse veneno da cobra não consegue encaixar nesse receptor. Olha lá. Como é que ele vai encaixar se ele está preso? O anticorpo não deixou. Eu fiz uma neutralização da toxina da cobra, do veneno da cobra, usando anticorpos. Que eu tirei de onde? Do cavalo. O cavalo pesa 7 vezes mais que eu pego a dose para um ser humano, injeto num cavalo, o cavalo tira de letra, aquilo para ele é diluído, ele gera os anticorpos, o Instituto Butantan vai lá, tira aquilo do cavalo e guarda. Quem tem uma mordida de cobra, ele vai lá e injeta. Então, o que é? O anticorpo vai agora e neutraliza a toxina. É uma das funções do anticorpo, neutralizar. Vamos supor que, ao invés de uma toxina, era uma bactéria. Ele vai lá e faz a mesma coisa aqui, ó. Ele neutraliza a bactéria. Ó. Se ele neutraliza a bactéria também não vai atuar na célula, ela está presa. Ele segura ela. Ele segura ela e fala para o macrófago, pode vir que agora ela está presa. Ele segura ela para o macrófago comer. Aí o macrófago vai e digere ela. Quando eu seguro a bactéria para uma outra célula efetora executar o trabalho sujo, porque o anticorpo, ele não mata ninguém. Ele tem as mãos limpas. Ele só marca. Aí ele fala, pode vir. Aí o macrófago vem, engloba e faz a fagocitose. Quando eu tenho uma substância que facilita, escuta o que eu vou falar, que facilita o trabalho dos fagócitos, o macrófago é um deles, o neutrófilo é o outro, a célula dendrítica é a outra, eu estou fazendo um processo chamado opsonização. Opsonização. E a substância que faz isso é uma opsonina. O anticorpo é uma opsonina. O sistema de complemento é outra opsonina, que vão marcar as células para morrer. Tá? A bactéria, o vírus, o que for, para morrer. Bom, você vai num dentista, ele fala assim, eu quero ver uma panorâmica sua. Quero ver uma noção geral sua. Você tem uma ideia geral. Pois é. Então nós vamos fazer a panorâmica. Vou tirar a panorâmica do sistema imune para você. Agora você vai começar a entender melhor. Olha aqui a panorâmica. Eu tirei uma panorâmica do sistema imune. Tudo que está de importante que nós vamos estudar, eu coloquei aqui. Você quer ver? Eu tenho 2 tipos de imunidade. Uma inata e uma adquirida. A inata, ela é inespecífica. A adquirida, ela é específica. A adquirida precisa de reconhecer o antígeno. Ela precisa de olhar nele. Enquanto ela não vê, ela não pode criar nada. Essa aqui não, já está pronta. São as barreiras, é o processo inflamatório, é o processo da fagocitose, é o sistema de complemento, é a natural killer, é o interferon. Está tudo pronto, tudo pronto. Entrou, pum, ela toca. Tá? Essa aqui não. Essa aqui é adquirida, ela é específica, a resposta pode levar até 96 horas para começar. Tem que se preparar. É aquele filme on demand que você vai assistir do Now, na net. Você tem que procurar o filme, você tem que baixar o filme. Ela está falando, está preparando o vídeo, está preparando, está preparando. Para aí você vai assistir. Agora, a adquirida, escuta, ela é dividida em 2, humoral e celular. O humoral é quando o problema é extracelular. O anticorpo, por exemplo, ele aqui, ó. O anticorpo, ele é humoral. Ele circula no sangue, ele circula na saliva, ele circula na linfa, e ele ataca o que está fora da célula. Anticorpo não consegue entrar na célula. Anticorpo não tem olho para ver o que está acontecendo dentro da célula. Então, o que o organismo fez? Ó, quando o negócio for fora da célula, nós vamos usar a imunidade humoral. Agora, quando estiver dentro da célula, nós vamos usar a imunidade celular. Olha como é que é inteligente. Se o vírus estiver fora da célula, ele vai ser captado por aqui. Na hora que ele entrou na célula, opa, agora já não é meu departamento mais, agora é vocês que se viram. Aí a celular entra em ação. A celular fala assim, ó, a celular,
que o natural killer está aqui e aqui, vocês estão vendo que estão nos dois lugares, porque ele também atua aqui, mas esquece ele por enquanto aqui. Aqui, você está vendo que tem CD4 e CD8? É assim, ó. Olha que bonito. Olha como é que a coisa é inteligente. Ó, um vírus vai entrar numa célula. Aqui eu tenho duas células aqui, ó. Essa célula aqui, o vírus entrou dentro dela, mas a célula colocou uma vesícula em volta dele, ó. Isolou ele, tá vendo? Essa aqui, ó, o vírus entrou na célula, mas a célula não teve condições de isolar ele. Vocês estão vendo que tem duas células. As duas estão infectadas com vírus, só que o vírus está isolado por uma vesícula, a outra, o vírus está solto. Agora você imagina o seguinte, eu agora tenho aqui uma célula T. Aqui eu tenho uma célula T, um linfócito T. Isso aqui pode ser um macrófago, tá bom? Aqui é um macrófago que engoliu esses vírus. Aqui é um macrófago que engoliu esses vírus. Esse macrófago agora chega e encosta numa célula T, lá no lugar, no motel lá, no linfonodo. Aí ele encosta nesse célula T virgem, que elas são virgens, elas não sabem de nada. Então ele encosta lá. O que ele faz? Aí ele, como ele está, isso aqui está protegido, ó, ele vai dar um sinal para essa célula. Esse sinal, depois você vai aprender comigo, chama MHC2. Ele vai pôr a língua de fora, dobrada de um jeito, que quando esse T aqui se vê, fala assim, já sei, você está precisando de ajuda, porque você está pondo o MHC da língua para fora. Então eu vou te dar ajuda. Então sabe o que é você? Eu vou ser um CD4. Porque o CD4, ele ajuda, ele é um T-helper. Ele ajuda, ele vai ajudar. Ele fala assim, ó, eu vou te mandar uma citocina, eu vou te fortalecer, você vai cuidar de você não precisa de mim. Eu só vou te dar uma ajudinha. Esse aqui, ele já mostra para essa célula o MHC1. Ele quer dizer o seguinte, eu estou full, tá? Então, eu não posso fazer nada. Aí essa célula aqui, que ela é mais categórica, mais radical, ela vai falar, você vai ter que morrer, meu filho. Para eu matar isso que está aqui dentro, eu tenho que matar você. Então, o que eu vou te mandar é perfurina, é granzima, você vai entrar no fenômeno de apoptose, você vai morrer, e, consequentemente, isso aqui morre junto. Você olha a diferença. Quando, agora você sabe entender, faço você entender agora. Quando eu deparo com uma célula que está infectada, mas o patógeno está dentro da vesícula, eu vou entrar com células auxiliares, que é o chamado helpers. Quando eu deparo com uma célula que não está dentro de vesícula, que a única solução é matar a célula, eu vou entrar com a que é a CD8, são chamadas células citotóxicas. Então, é uma CD8. O CD4 encontra com o MHC2. O CD8 encontra com o MHC1. Começaram a entender. E lá vai a história. Vamos lá. Agora você tem uma visão. Agora é o seguinte, olha só. A capacidade de resposta somente a micro-organismos não tendo capacidade de resposta às toxinas. Já falamos isso 3 vezes. O sistema nervoso inato, o sistema imune inato, desculpe, ele não tem capacidade de responder para a toxina. Tá? Agora, o sistema nervoso adquirido. Primeiro ele tem a parte humoral. O que é a parte humoral? Sangue, linfa, saliva, líquido cefalorraquidiano. Aí eu vou aqui para o 2, olha os anticorpos aqui, estão vendo os anticorpos? Quem que produz anticorpo? Linfócito B. Qualquer linfócito B? Não. Linfócito B, estimulado pela interleucina 4, deixa de ser linfócito e passa a ser uma célula plasmática. É um plasmócito. Você ouviu falar numa doença chamada mieloma múltiplo? Mieloma múltiplo é quando essa célula aqui sofre uma mutação e vira um câncer de sangue. Mieloma múltiplo. Essa célula aqui agora ficou louca. Ela começa a se reproduzir de uma forma errática e isso aqui constitui o mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo é uma proliferação descontrolada da célula plasmática. Proteína M, que chama. M de mieloma múltiplo. Bom, então o quê? Esses anticorpos,
Quando a briga é fora da célula, quem está lá, quem manda é o anticorpo. O vírus da bactéria penetrou na célula. Ele fala, não é minha área mais. Eu não tenho olhos para ver dentro da célula, mas eu tenho uma outra célula que vai resolver esse problema. Deixa com ela. Tá? Deixa com ela que ela resolve. Bom, aqui, CD8, está vendo aqui? Patógenos intracelulares. O negócio é para brigar com o patógeno intracelular que está matando a célula, o CD8 entra na jogada. É o chamado linfócito T citotóxico. Está vendo esse aqui? Aqui o linfócito T helper. Helper significa auxiliar. Muito bem. Então eu tenho, quando está a vesícula, que é esse caso aqui, ó, que está aqui, ó, ele só precisa de uma ajuda, de um auxílio, eu tenho solto no intracelular, aí, quando tem vesícula, é o T helper. Quando está solto no intracelular, é o CD8, com as perfurinas e as granzimas, que nós vamos ver depois. Vocês tiveram uma ideia disso aqui? Está ajudando aqui? Eu já comecei a passar para a parte adquirida. Ó. Eu comecei a mostrar o panorama, a história. E o que acontece? Isso aqui, ó, escuta o que eu vou falar que é fundamental. Ativa aquilo ali. Se o sistema inato achar que não é importante, o sistema adquirido não entra na jogada. Presta atenção. Se o sistema inato achar que o que está acontecendo lá é irrelevante, o sistema adquirido não entra. O sistema adquirido só entra quando o sistema inato fala com ele, ó, vem me ajudar. A barra aqui está pesada. Enquanto ele não receber esse sinal do sistema inato, do sistema imune inato, da imunidade inata, ele não faz nada. E, por outro lado, quando o sistema adquirido começa a esquentar, ele também reforça a ação do inato. Essa seta também podia estar do outro lado. Ele começa a ativar macrófago, ele começa a ativar natural killer, ele começa a aumentar interferon e assim por diante. Aí começa a trabalhar junto. Muito bem. Então, a imunidade adquirida, ela é por os linfócitos, TIB, e o natural killer, que também participava da inata. Ela é específica. Cada patógeno que existe na face da Terra, você tem um linfócito para ele. Você tem centenas de milhares de linfócitos B que nunca vão ser usados. Porque você nunca vai encontrar aquele patógeno. Para cada antígeno, você tem um linfócito B específico para ele. Não é um monte, não, é alguns. No momento que o antígeno é apresentado para aquele linfócito B, ele sofre um fenômeno chamado expansão clonal. Ele, pela recombinação genética, ele começa a produzir grandes quantidades. Por isso que leva tempo. Por isso que a adquirida é demorada. Ela tem memória. Uma vez que você sofreu varíola, o resto da vida você está protegido de varíola. Tá? E ela atua em toxinas, o que a outra não atua. A adquirida atua em toxinas, ela tem memória, ela é específica. A inata, ela é inespecífica, ela não tem memória, ela sempre vai atuar do mesmo jeito, é o jeito, modus operandi dela, e ela não tem toxinas, você pode estar intoxicado do jeito que você quiser. A inata não está nem aí, porque não é problema dela, ela não tem armas contra toxinas. Isso é muito importante você entender. Como ela não tem armas contra a toxina, tudo fica bloqueando a adquirida e prejudica tremendamente. Por isso que tudo tem que começar pelo detox. Entenderam por que o detox é importante? A medicina clássica nem acha que detox é bobagem. Você tem ideia? Então, vamos para a imunologia aplicada. Você não consegue tratar câncer se você não entende sistema imune. Você não consegue tratar alergia se você não entende sistema imune. Porque alergia o que é? Um mastócito atuando, liberando histamina. Pô. Você não consegue tratar doença autoimune se você não entende sistema imune. Você não consegue trabalhar com transplante, porque o sistema imune ele tem uma propriedade de distinguir o próprio do não próprio. Ele sabe exatamente o que é próprio e o que é não próprio. Se ele errar nesse julgamento, ele cria uma disfunção imunológica. Ele cria uma doença autoimune. Você vai ver muitas.
Porque o sistema imune está tão perdido que as doenças autoimunes começaram a aumentar. Porque ele não está dando conta dos problemas que tem aqui. Começa a ter doença autoimune, começa a crescer. O MHC, então vamos falar, primeira vez oficialmente, eu vou apresentar para você o MHC. Então vamos apresentar o MHC. O MHC, ele é chamado de Major Histocompatibility Complex. Major Histocompatibility Complex. Complexo principal de histocompatibilidade. Ou histocompatibilidade. Complexo principal de histocompatibilidade. Também chamado de CPH. Só que o MHC, também chamado de CPH, no ser humano, ele recebe o nome de HLA. É o antígeno leucocitário humano. Quando você vai ver se uma pessoa pode doar um rim para outra, você vai examinar o HLA do receptor, você vai examinar o HLA do doador, e você vai ver se vai haver compatibilidade. Se houver compatibilidade, vai acontecer o transplante. Se não houver compatibilidade de HLA, não vai haver o transplante. Então, o MHC no ser humano chama HLA, que é o antígeno leucocitário humano. Ele é... Você recebe metade do seu pai, metade da sua mãe, nós vamos ver isso depois, entendeu? Vem dos dois herdeiros. O seu MHC, 50% é influência do pai, 50% é influência da mãe. Tá? E quais são os órgãos linfóides, primários e secundários? Os primários aqui, ó, é a medula óssea e o timo. Por quê? Porque a medula óssea produz os linfócitos B e T. Só que o T são treinados aqui, ó. O campo de concentração deles para eles serem treinados é o timo. Os Bs são treinados na própria medula óssea. O timo e a medula óssea são chamados órgãos linfóides primários, também chamados centrais. E os linfonodos, o baço, as placas de Peyer no intestino, as amígdalas, as adenoides, são todos chamados de órgãos secundários ou periféricos. E isso aqui, depois que eles produzem e são lançados, eles vão ficar circulando nesses órgãos. Não na medula óssea, nem no timo. Eles saíram daqui, eles ficam, uma hora estão aqui, eles vão ter uma chamada de recirculação. Você vai ver como é que faz. Para procurar um momento de encontro no linfonodo. Então, eles vão ficar de linfonodo a linfonodo, procurando se tem alguma coisa lá para eles fazerem. Chama recirculação dos linfócitos. Tá? Nós vamos ver como é que isso acontece. Então, vamos estudar um linfonodo. Um linfonodo está ali, ó. O que acontece? Os linfócitos passam por ali. Ali é o bar de encontro. Vou dar uma passadinha lá, vamos ver o que está acontecendo. Aí, o antígeno, que é um pedaço de um patógeno, que foi pego por uma célula lá na periferia, e ela veio, porque ela é atraída por linfonodo, por quimiotaxia, essa célula chama-se célula apresentadora de patógeno, de antígeno. Quando o linfócito é virgem, a célula que tira a virgindade dele é a célula dendrítica. A célula dendrítica, lá na periferia, ela é um fagócito. Ela engole patógeno. Digere o patógeno, pega o antígeno dele, vem, traz ele, o antígeno na frente, vocês vão ver como é que é, e vai encontrar com o linfócito no barzinho, que é o linfonodo, é o bar de encontro. Aí ela apresenta o antígeno para o linfócito. No momento que a célula apresentadora de antígeno apresenta o antígeno para o linfócito se sente ativado. Ele sofre um processo de ativação. Ele sofre um processo de expansão clonal. Ele começa a se multiplicar. E aí agora ele está pronto para ir para a guerra. A guerra está acontecendo aqui, ó. A guerra está acontecendo aqui. Você pisou num prego. Aquela célula dendrítica estava aqui no seu pé. Ela pegou, engoliu o vírus que estava lá, fez o antígeno dele, trouxe para o linfonodo,
Apresentou para o linfócito se multiplicou, o linfócito agora sai daqui e vai lá para o pé, por quimiotaxia. Se ele for linfócito T. Se ele for linfócito B, não. O linfócito B trabalha à distância. Ele não precisa ir lá, porque ele manda o anticorpo. Ele trabalha à distância, o trabalho dele é remoto. O linfócito T não, ele vai encarar lá, ele vai para lá, para combater aquilo que está lá no pé. Estou entendendo como é que funciona a coisa? Então vamos lá. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui uma célula dendrítica, ó. Aqui é o lugar da invasão, é onde o prego entrou no seu pé. Aqui está o lugar de invasão. Aqui está uma célula dendrítica. Você está vendo que ela é cheia de receptor. Ó. Um deles é o toll-like receptor. Está vendo aqui? Aqui o pump, aqui, ó. Vai encaixar aqui. Aí ela vai engolir essa coisa aqui, ó. Ela vai digerir, ela vai pegar isso aqui agora. Ela, por enquanto, é fagócito. No momento que ela fez a fagocitose e engoliu essa porcaria aqui, ó, ela agora muda de classe. Ela agora vira célula apresentadora de antígeno. Ela agora recolhe os pseudópodes, ó, que ela tinha, para ficar mais fácil dela rolar, e ela vai na linfa, até chegar no linfonodo, levando isso aqui com ela. Pronto para apresentar para um linfócito que está lá no linfonodo, olha lá, o linfócito está lá esperando, ó, que é lá que eles encontram. Aí o que acontece? Ela vai lá e apresenta, aqui, ela faz a apresentação desse antígeno que ela pegou aqui, ó, desculpe, deixa eu fazer aqui para você entender bem, para ninguém ter dúvida. Olha só, olha o antígeno aqui, tá? Ela pegou esse antígeno e agora ela vai apresentar esse antígeno, esse vermelhinho aqui, ó, porque ela não apresenta o antígeno inteiro, não precisa. Ela apresenta o epítopo, que vocês vão entender depois o que é. Ela pega, corta esse em pedacinho, ela pega, apresenta isso aqui, ó, tá? Como ela é uma célula dendrítica, é uma célula apresentadora de antígeno, ela tem o MHC2. Isso que amarelinho que vocês estão vendo aqui é o MHC2. Aqui tem um linfócito, aqui está no linfonodo, isso aqui é o linfonodo, o linfócito vai receber isso aqui, ele tem um TCR, um receptor de linfócito T, que vai encaixar ali, ó, tá vendo? E, além disso, ele tem o chamado CD4 ou CD8, no caso aqui vai ser o CD4, porque a célula apresentadora apresenta com MHC2, ele tem que dar um CD4, vocês vão ver direitinho, o CD4 aparece, ele tem o B7 que vai juntar com o CD28, aqui, ele fez uma tripla ligação. Ele ligou aqui, ele ligou aqui, ele ligou aqui. Na realidade, esses dois azuis vão junto, por isso que eles chamam de dupla ligação. Ele liga aqui e liga aqui. Para você que já teve cofre de banco, ou seja, quando você vai visitar o seu cofre no banco, você tem uma chave e o cara do banco tem outra chave. Você só vai abrir o seu cofre do banco se você trouxe a sua chave e o cara lá tem a chave dele. Então, ele não consegue abrir o seu cofre sem você, nem você consegue abrir o seu cofre sem ele. Você marca o horário, você vai lá, você entra na salinha, você tira a sua chave, ele tira a dele, ele destrava com a dele, aí eu vou lá, destravo com a minha, o cofre abriu, ele se retira, pede licença, porque ele não sabe o que você tem lá dentro, e nem deveria. Aí ele vai embora, você fica ali, faz o que você tem que fazer, põe dinheiro, põe joia, tira a joia, fecha o cofre, passa a chave, buzina, ele vem, passa a chave dele. Pronto, nem o banco abre o seu cofre, nem você abre o cofre sem o banco autorizar. Tem que ver uma dupla ligação. Aqui é um cofre de banco, ó. Eu tenho que fazer essa ligação aqui, e eu tenho que fazer essa ligação aqui. Se eu não fizer as duas ligações, eu não ativo essa célula aqui, que é uma célula T. No caso aqui, como essa célula é apresentadora de antígeno, e como ela é uma célula dendrítica, ela tem o MHC2. É o Major Histocompatibility 2, tá? Complexo. Então, ela tem o MHC2. O MHC2 vai sempre se ligar a uma CD4 positiva. Então, eu sei que essa célula aqui, ninguém precisa me falar, não está escrito aqui. Opa, desculpa. Deixa eu ver, acho que eu voltei aqui, deixa eu ver. Olá, pera, desculpa. Chegou.
Eu sei que essa célula azul, ela é um linfócito helper. Por que ela é um linfócito helper? Porque a célula dendrítica, ela só apresenta para linfócito helper. Então, isso aqui é um TH. Pode ser um TH1, TH2, TH17, depende, vai depender das citocinas aqui. Ela foi apresentada, esse linfócito aqui, olha, que o FEM tem a dupla ligação aqui o B7 aqui, ó. Tá vendo o B7, ó? Esse verde aqui é B7. Tá vendo o CD8 aqui, o CD28? Olha lá o CD28. O CD28 juntou com o B7, o TCR, que é o receptor daqui, juntou com o ômega C, com o vermelhinho, que é esse antígeno que estava aqui, e você tem uma ligação de CD4, que é uma outra proteína que vocês vão ver depois, que vai juntar. Pronto, agora eu tive essa célula. Essa célula agora já deixou de ser virgem, ela deixou de ser ingênua. Ela agora tem uma propriedade, ela tem uma missão. Ela vai sair do linfonodo, vai lá para o lugar da invasão, onde essa aqui estava, por quimiotaxia, e vai atacar o patógeno que está lá. Você vê a inteligência que tem por trás de tudo isso? E ela vai lá no lugar da invasão e vai atacar. Ela é atraída para lá. Só que quando ela chega lá, ela tem que ser apresentada de novo para o antígeno que está lá. Porque pode ser que nesse ínterim já não tenha antígeno mais, acabou. Só que agora, quando eu apresento ela de novo, aqui tem uma apresentação secundária, eu não preciso mais dessa chamada coestimulação. Eu não preciso mais do B28 e o B7, CD28 e o B7. A apresentação do antígeno de novo é o suficiente. E ela vai destruir esse antígeno. Ou vai ajudar alguém que está lá a destruir o antígeno. No caso disso, ela é uma helper. Ela mesma não faz nada. Ela vai lá e dá força para as células dendríticas que estão brigando lá a ter força para destruir o antígeno. Tá? Então, por exemplo, aqui tem uma placa de Peyer, que faz parte do GALT. O que é o GALT? É o Gut Associated Lymphatic Tissue, que faz parte do MALT, que é o da mucosa. São sensores do sistema imune do intestino. O GALT faz parte do MALT. O MALT é a mucosa digestória, a mucosa respiratória e a mucosa geniturinária, que junta 400 metros quadrados. Muito bem. Aqui está a mucosa do intestino. Então, deixa eu apresentar para você as células de Panet. As células de Panet, elas também fazem parte do sistema imune. Elas produzem uma coisa chamada defensinas. Elas são muito importantes. Elas matam vírus, matam bactérias, matam fungos. Deixa eu apresentar para vocês a célula M, que é o efetor M, que controla as placas de Peyer. Deixa eu apresentar para você a microbiota, que representa 70% do sistema imune, a microbiota intestinal. Como aqui vão passar 7 toneladas de comida numa vida, o lugar onde você entra em contato com o exterior, porque quando você engole alguma coisa, você não está mandando para dentro do seu corpo, não. Você está mandando para dentro de um tubo, ainda está fora do seu corpo. Só vai dar dentro do seu corpo quando passar pela mucosa intestinal e cair aqui ó, no mesentério, que aqui vai ter um gânglio esperando também. Aqui tem uma lâmina própria, entendeu? Aqui tem o GA, por exemplo, está aí, ó, que fica nas mucosas. Tudo está ali, protegendo. Tá? E aqui está o lúmen. Muito bem. Aqui, linfócito B, linfócito T, células apresentadoras de antígeno, aqui também. Ó. E amanhã vocês vão ter uma aula completa sobre isso, o dia inteiro. Captação de antígenos. Os linfonodos, via linfa, os antígenos que estão viajando na linfa vão cair nos linfonodos. Os que estão no sangue podem cair no baço. Também pode cair no baço. O baço também tem esse trabalho. Ele funciona como se fosse um linfonodo do sangue. E as placas de Peyer via células M no intestino. Tolerância, que é muito importante. Habilidade do sistema imune de distinguir a próprio de não próprio. Você deve conhecer paciente que tudo faz mal. Você faz um exame de tolerância alimentar, tudo faz mal. Esse paciente perdeu a tolerância oral, que é um problema. Tudo ele interpreta como não próprio, ele interpreta como inimigo. Ele não pode comer isso, ele não pode comer aquilo, ele não pode comer aquilo, ele não pode comer aquilo. Aí você começa a tratá-lo, ele vai aumentando a tolerância dele, que é a habilidade de distinguir o amigo do inimigo, e aí ele começa a poder comer as coisas. Você vai tratando, restabelecendo a tolerância oral, que foi perdido.
E tudo faz mal. Aí, na próxima vez que ele vem no seu consultório, você vai fazer o teste. Aquilo que ele não podia comer, agora já pode. Porque foi trabalhando, isso chama-se terapia tolerogênica. O que é terapia tolerogênica? Através das células dendríticas semimaduras e das células T reguladoras, eu vou aumentando a tolerância da pessoa ao meio externo, a produtos, a substâncias. Isso recebe o nome de terapia tolerogênica. Eu vou aumentar a sua capacidade de tolerância às substâncias do meio externo para você, que não serão mais interpretadas. Igual uma pessoa que tem uma alergia ao pólen da flor. Ela cheira a flor, começa a espirrar. A outra cheira a mesma flor, não tem nada. Porque ela tem intolerância àquilo. Ela vê que aquilo ali é inócuo, que não vai prejudicar. Agora, para a outra, já prejudica. Aí eu tenho que trabalhar aquela que tem a intolerância à flor. Chega uma hora que ela vai poder cheirar a flor sem problema. Porque eu aumentei a tolerância dela. Isso se chama terapia tolerogênica. Esse nome está muito forte na literatura. Essa nova onda agora da terapia tolerogênica. Tá? O sistema imune pode ser classificado em não específico, que é o inato, o moral e celular, que é o adquirido, e o microbiótico, que representa 70% do sistema imune. Agora eu te pergunto, agora eu vou fazer você pensar. Se o sistema microbiótico, que é da microbiota intestinal, representa 70% do meu sistema imune, se eu peguei uma gripe, se eu peguei uma influenza, que é um vírus da influenza, que antibiótico não tem efeito nenhum. Agora olha o que eu vou fazer. Você vem em mim e eu, como médico, vou dizer para você, antibiótico não funciona no vírus, mas eu vou te dar antibiótico para prevenir infecção secundária. Só que eu agora vou destruir a microbiota, que é 70% do seu sistema imune. Pelo contrário, se você ficou gripado e eu te dei antibiótico, eu estou predispondo você a pegar uma infecção secundária. Quer ver aqui, que lhe parece o uso de antibiótico em um paciente com gripe, influenza vírus, para a prevenção de infecção secundária. O antibiótico que você deu para a pessoa que está com a gripe, ele só vai fazer uma coisa, ele vai predispor a uma infecção secundária. Pelo contrário, não vai ajudar nada, ele só prejudica. Porque se ele vai destruir a microbiota, e a microbiota representa 70% da sua resistência a patógenos, como é que fica? E o cara acha que, não, eu estou ajudando. Não, você está atrapalhando. Deixa que o organismo sabe como funcionar. Você está atrapalhando. Você está tirando o mecanismo de defesa do organismo. E todo mundo quer tomar antibiótico, achando que resolve alguma coisa. E aí lesou a microbiota. Você lesou a microbiota com antibiótico, meu filho, 6 meses para recuperar. Ou nunca recupera mais. Você conhece gente que entrou numa série de antibióticos e nunca mais sarou. Porque nunca mais tem condições de restabelecer a microbiota. Entendeu? Caiu a ficha? Você como é que é? Tudo diferente? Então, hoje, a partir de hoje, você já sabe, se você der antibiótico para uma gripe, na realidade, você está predispondo à infecção que vai vir depois. Você está ajudando que ela venha. Porque você está justamente interferindo no mecanismo mais importante que tem de prevenção de infecção, que é a microbiota intestinal, que você está destruindo ela com antibiótico. Você ingere muito açúcar. Toma 3 sorvetes. Os 3 sorvetes, se eles descem, sabe o que eles vão fazer? Eles vão destruir a microbiota intestinal, porque o açúcar destrói a microbiota. Agora, você imagina, você pesa 80 quilos, o seu filho pesa 12. Você vai com ele na sorveteria, você pega um sorvete para você, outro para ele. Na realidade, para ele você pegou o quê? Não, mais que 3. 12, 70 dividido por 12 dá quanto? Dá 6, né? Você tá dando, se você der o sorvete para ele igual ao seu, você está dando 6 sorvetes para ele. Ele pesa 6 vezes a menos que você. Você fez um sorvete para você, fez um para ele. Você não parou para pensar, você está dando para ele 6 vezes o que você está tomando. Aquilo na microbiota dele é uma desgraça. Pronto, aí com sorvete você lesou a microbiota dele.
Aí você não entende por que ele não vai na escola, porque ele está doente, está com amigdalite, está com gripe. Né? Pô, você que causou isso, pô. Você fez um excesso de açúcar, uma sobrecarga de açúcar numa criança, pô. Dando para ela o mesmo sorvete que você está tomando, achando que é natural. Eu nunca vi um pai raciocinar e dizer, não, ele pesa 6 vezes menos que eu, pô, ele não pode tomar o sorvete do mesmo tamanho que o meu, pô. Entenderam? Uma coisa tão simples, é matemática pura, por isso que tem que perguntar para o Pitágoras, como é que você faz para os médicos melhorarem? Ensine para eles matemática. Ensine a fazer cálculo matemático, pô. Tão simples. Olha, você está com o microfone aí? Então vamos lá. Perguntas? Oi. Doutor Laí, essa característica da imunidade que é desenvolvida tanto a celular quanto a humoral pode ser herdada pela criança? Por exemplo, o recém-nascido já pode trazê-la? O recém-nascido traz o componente passivo, que dura por um período. Agora, existe o que se chama predisposição genética, isso é outra coisa. Deixa eu te falar, não sei se você lembra da história, eu não lembro quem é o rei, mas eu lembro da história. Os reis antigamente morriam envenenados. O inimigo dava uma gorjeta, o cozinheiro lá punha veneno, tanto é que tinha os provadores, né? Que, antes do rei comer, ele dava comida para alguém. Aí teve um rei que o pai, desde criança, deu para ele pequenas quantidades de veneno. Não sei se você conhece essa história. E ele foi fazendo a hormese. Quando ele era adulto, ele podia tomar o veneno que ele quisesse, que ele não tinha mais problema, porque ele desenvolveu uma imunidade ao veneno, do mesmo modo que você desenvolve uma imunidade à varíola. Do mesmo modo que você desenvolve uma imunidade a um micro-organismo, você pode desenvolver uma imunidade a uma toxina. Isso também existe. Você conversa com o Alexandre, ele pega o glúten. Onde é que está o Alexandre? Pergunta a ele pega o glúten, aliás, estou até tomando o medicamento dele. Toda manhã você pinga 5 gotas de glúten homeopático debaixo da sua língua. E você vai criando resistência ao glúten. Aí quando você comer alguma coisa que tem glúten, você tira de letra. Entendeu? Isso é possível você construir. Agora, o que vem da mãe, que é transmitido, são as imunoglobulinas. A imunoglobulina G pela placenta, e a imunoglobulina, nós não estudamos ainda, devemos estudar à tarde, e a imunoglobulina A, que vem através do leite. Mas isso dura, sei lá, 10, 15 dias. Claro que enquanto estiver amamentando, está protegendo. Tanto é que a criança que amamenta, você sabe disso, pega muito menos infecção. Principalmente infecções respiratórias, porque a IgA, ela atua na mucosa, tanto na mucosa digestória, quanto na mucosa respiratória, quanto na mucosa geniturinária. Certo? Outra coisa, só mais uma pergunta. O senhor vai falar para a gente sobre as subclasses do IgG? Claro que eu vou falar. Tá? Vamos estudar. Nós vamos estudar em profundidade a anatomofisiologia do anticorpo. Tá bom? Você vai entender isso aí tudo direitinho. É um assunto demorado, isso, por isso que é o dia inteiro, é complexo. Mas eu vou colocando pedra sobre pedra. Por enquanto, nós estamos ainda no alicerce. Depois nós vamos subir as paredes e, no final do dia, a gente coloca o teto, o telhado. Aí você tem uma noção completa do processo. Aí eu te garanto que você vai passar a pensar diferente no seu consultório, você entendendo tudo isso. Porque, no fim, tudo é isso aqui, entendeu? A pessoa adoece, deixa de adoecer, por causa de quê? Do sistema imune dela, só isso. Então, você consegue fortalecer o sistema imune, é coisa impressionante. E tem muita coisa que fortalece o sistema imune, né? Muita coisa. Tem muito fitoterápico, tem muita homeopatia. Tá? Por exemplo, a homotoxicologia. Você vai ver que ela atua, muitas vezes os remédios para a homotoxicologia, eles atuam no TH3, que é no sistema imune, você vai ver depois. Então, vamos ver à tarde. No pós aqui que vocês estão fazendo. Eu acho que muito mais importante do que essas aulas que a gente dá aqui, que eu sei que são boas, você não consegue em outro lugar do mesmo jeito, eu tenho consciência disso, não é só isso, é toda a conversa que nós temos de como se lidar com o paciente, como administrar seu escritório, seu consultório, entendeu?
Isso tudo, isso tem um valor que o médico não tem. Poxa. Que adianta você ter o conhecimento médico se você não tem um conhecimento do dia a dia? É impressionante o que tinha que ser ensinado na faculdade de medicina, pô, que deixa de ser ensinado. Porque 50% ou mais do seu tratamento é a relação médico-paciente, pô. Você está ali, está disponível para você, pô. Tá suscetível à influência. A pessoa acreditou em você, foi lá para te ver, pô. E você trata a pessoa com arrogância, pô. Como é que pode isso, pô? Um médico ser arrogante com um paciente que foi lá para vê-lo, pô. Pagou, esperou, demorou, e o cara vai ser arrogante, pô. Você tem que aprender a fazer o paciente ser seu parceiro. Ó, você tem hipotireoidite de Hashimoto? Você vai fazer um estudo, você vai me ensinar. Você põe seus pacientes estudando para você, pô. Que coisa melhor do que isso? A pessoa tem todo o interesse, quer ter a doença, ela vai estudar a doença dela para você. E vai te ensinar. Seja humilde para aprender, pô. Entendeu? Coisa tão simples isso. Não, eu que sou médico aqui. Para que isso é essa, pô? Isso não existe mais não, pô. Antigamente você podia dizer eu sou médico aqui, porque a informação médica era monopolizada. Hoje ela é democratizada. Está tudo na internet. O curso médico todinho que você fez, o conhecimento está todo na internet. Qualquer pessoa inteligente pode ir lá e pegar. Não tem mais monopolização do conhecimento. Isso não existe. O conhecimento hoje pertence ao mundo. E por que você não faz seu paciente trabalhar para você? Manda ele pesquisar. Você vai ver com que afinco que ele pesquisa. Porque o problema é dele. Ele tem muito mais interesse em curar a doença dele do que você, pô.